Paz, queridos irmãos, aqui é o pastor teólogo Rodrigo Costa e o tema do vídeo de hoje é as 4 sentenças de Deus para com a igreja. A igreja irá a julgamento? Sim, a igreja passará pelo julgamento de Deus. A Bíblia diz que o julgamento começa de dentro para fora e não de fora para dentro. Haverá julgamento para os ímpios que não aceitaram a verdade, não aceitaram o evangelho. Haverá um julgamento para a antiga serpente, para o falso profeta, para o anticristo. Haverá julgamento para Satanás e seus anjos. Mas também haverá um julgamento, que será o primeiro do julgamento da igreja de Cristo. A igreja de Cristo estará diante do tribunal de Cristo. Primeiramente, esse julgamento começa de dentro para fora e não de fora para dentro. E quais são as sentenças desse julgamento? Livro de 1 Pedro, ou a Epístola Petrinas, da carta do apóstolo Pedro, o presbítero da igreja, o ancião da igreja primitiva, capítulo de número 4, da sua primeira carta, verso 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? É a pergunta do apóstolo. E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e também o pecador? Quais serão as 4 sentenças que Deus julgará a igreja? Primeira sentença: Deus irá julgar a vida espiritual da igreja. Esse julgamento é um julgamento bíblico, porque Deus ele prestará conta da vida espiritual dessa igreja. Se realmente essa igreja for espiritual, se realmente esta igreja está participando das obras e também da plenitude do Espírito Santo, se realmente essa igreja é espiritual. Está na Bíblia, quando o apóstolo João está na ilha de Pátimos, ele recebe 7 cartas às 7 igrejas. E uma dessas cartas é direcionada à igreja de Laodiceia. Está aqui em minhas mãos a Bíblia, porque o pregador tem mais autoridade, fazendo uso e menção dela aberta do que apenas citando, e não há comprovando ou autenticando nas veracidades bíblicas. Quando agora a igreja de Laodiceia, no capítulo de número 3 do Apocalipse, que diz assim, capítulo 3, verso de número 15: Conheço as tuas obras, que não és frio e nem quente. Quem deras força frio ou quente, assim porque és morno, e vomitar-te-ei da minha boca. A igreja passará por essa sentença ou esse julgamento. Deus julgará a vida espiritual dessa igreja. A primeira igreja, ao receber a carta do anjo da igreja, fora a igreja de Éfeso, no capítulo também de número 2 do Apocalipse, que quando a igreja de Éfeso, o Senhor está dizendo: olha, eu conheço as tuas obras e o teu trabalho, mas tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então a igreja de Éfeso perder a espiritualidade. Paulo descreve a carta aos Efésios para tomar toda a armadura de Deus para que possa resistir contra as astutas ciladas do diabo. Era uma guerra espiritual. Mas essa igreja, ela perde a espiritualidade. Ela perde essa potencialidade espiritual. Deus vai requerer da igreja se a igreja é realmente espiritual. A segunda coisa, ou o segundo julgamento, a segunda sentença que esta igreja ela passará a ser agora julgada, são a sua vida moral. Deus julgará também a vida moral, além da vida espiritual, que agora é dentro desse âmbito de apostasia. Se a igreja ela está em declínio espiritual, também estará em declínio teológico, moral. A igreja passará por esse julgamento da sua vida moral. Quando Deus direciona uma carta, o próprio Deus,
o Senhor Jesus Cristo, direciona uma carta também ao Apocalipse. Ele está descrevendo a igreja de Sardes. A igreja de Sardes, ela estava permitindo que muitos ali se contaminassem com as doutrinas de Jezabel ou de Balaão. Nós possamos entender que essas doutrinas, tanto da igreja de Sardes quanto da igreja de Tiatira, ela tolerava os ensinos de Jezabel, as imoralidades. Deus está julgando esta igreja, enviando uma carta de censura para que essa igreja coloque a sua vida em ordem, tanto espiritual, que é a primeira sentença, agora a sua vida moral. Porque todo aquele que não é espiritual, ele passa a abandonar uma vida piedosa, íntegra diante de Deus. Deus vai requerer sobre a vida espiritual e também moral desta igreja. A terceira coisa em que Deus ele vai nos fazer prestar conta são das nossas palavras. Jesus disse em Mateus capítulo de número 12, algo muito importante que as pessoas não vigiam, ou aqui até mesmo, por não ler a Bíblia, elas estão pecando, estão errando. Deus também julgará tudo aquilo que sai das nossas bocas. O próprio Jesus descreve em São Mateus, capítulo de número 12, verso de número 37. Eu gosto de folhear a Bíblia, eu gosto de passear por essas páginas sagradas. Capítulo 12 de São Mateus, verso de número 37. Porque por tuas palavras tu serás justificado, e por tuas palavras tu serás condenado. Essa será um julgamento para a igreja do Senhor. As tuas palavras te justificarão, e as tuas palavras te condenarão. É muito raso isso aqui, é apenas um pensamento muito raso, muito supérfluo, muito superficial. Se fôssemos adentrar nos parâmetros teológicos, nós teríamos horas e horas de vídeos. Mas a igreja vai passar por esse julgamento, pelas suas palavras. Pelo aquilo que sai da sua boca, Deus julgará você. Deus julgará os pregadores que pregam e dizem que o Senhor disse, mas ele não diz. Deus julgará os profetas que dizem assim, diz o Senhor, e eles não estão falando o que Deus falou. Estão entregando visão e Deus não mostrou. Estão entregando profecias, mas Deus nem sequer falou nada a respeito. Deus julgará. Mas você pode dizer, irmão, só Deus pode me julgar. Será que não pesa a sua consciência? Será que não há temor no seu coração? Se Deus ele pode te julgar, também pode condenar você. Essas 4 sentenças em que o apóstolo Pedro está dizendo, a igreja passará pelo julgamento. A igreja não ficará privada desse julgamento. A igreja, ela não está escape do julgamento. Primeiro o julgamento começa por mim e por você. Quando você está julgando os ímpios lá fora, quando você está julgando outras pessoas, cuidado, o julgamento começa por você. Pastor, pregador, profeta, ministro, diácono, presbítero. Esse julgamento que você julga os outros, passará por você. Jesus disse em Mateus 7:1, não julgueis para não ser julgado, porque com a mesma medida que julgardes, hão de julgar a vós e também serão medidas as vossas palavras. O 4º julgamento é o julgamento das obras. Toda obra será julgada. Toda obra será julgada. Carta aos Coríntios, a carta à igreja mais pentecostal de toda a Ásia, capítulo de número 3 agora, e versículo de número 13, 1 Coríntios 3:13. A obra de cada um se manifestará naquele dia, e a verdade o declarará. Aleluia! Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou permanecer, receberá galardão. Se a obra de alguém que se queimar sofrer detrimento, esse tal será salvo, todavia pelo fogo. Você está entendendo que até as suas obras serão provadas diante de Deus? Sua vida espiritual,
sua vida moral, suas palavras irão a julgamento. Isso que é muito forte. Vou gravar a segunda parte depois. E depois a sua obra serão julgada diante de Deus. 1 Coríntios 3:13 fala do tribunal de Cristo. Fala do tribunal que todo joelho se dobrará. Você pode ser salvo, mas as suas obras não permanecerem e você receberá um detrimento. Será que você está pronto para passar por esse julgamento? Não julgue para não ser julgado. Não critique para não ser criticado. Não aponte para não ser apontado. A igreja vai passar durante o julgamento de Deus. E esse julgamento é de dentro para fora, não de fora para dentro. Enquanto nós, que servimos a Deus, muitas das vezes erramos em julgar outras pessoas, esse dedo que apontamos é um dedo que devemos apontar para nós mesmos, porque esse julgamento vai começar por nós. Então vigie, crente. Seja crente de verdade. Faça as obras de Deus para a glória do nome do Senhor. Mateus 5:13. Que as vossas boas obras glorifiquem o vosso Pai que está no céu. As suas obras sofrerão julgamento. Sua palavra sofrerá julgamento. Também a sua palavra sofrerá julgamento. Sua vida moral passará por um julgamento. E a sua vida espiritual. Não seja frio e nem morno, senão ele vai vomitar-te da sua boca. As 4 sentenças de Deus para a igreja. Vigie para não perder a sua salvação. Jesus está às portas. E como está a sua vida? Abraço.